Eu quero ministrar nessa noite sobre fé. Quero falar sobre fé. Você exercer fé quando tudo vai bem é muito fácil. Eu quero ver você exercer fé quando você se depara diante das grandes adversidades. É neste momento que a sua fé será o quê? Provada. Diz o apóstolo Pedro que a nossa fé, mais cedo ou mais tarde, ela precisa ser provada. E sabe onde ela é provada? No fogo. No fogo. A nossa fé precisa ser provada no fogo. Todos os grandes homens de Deus, os heróis da fé, a fé deles foram provadas no fogo. Mas eu quero dizer algo para você. Se você está diante de uma grande adversidade, numa situação que não tem saída, ou o medo tomou conta do seu coração, uma ansiedade aguda, um medo paranoico, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está convidando você a você olhar para Ele, a você confiar nele. Por quê? Deus, Ele faz o impossível. O papel de Deus é fazer o impossível. E o seu papel é alimentar a sua fé. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, Deus, o papel de Deus é fazer o impossível. Mas o seu papel é alimentar a fé. Alimentar a fé. E eu vejo que durante todo esse processo que nós estamos vivendo, a igreja está vivendo, o mundo está vivendo, eu não tenho dúvida, é um bom momento, uma grande oportunidade para que você possa usar a sua fé, para que você possa crescer através desse dom tão maravilhoso que é a fé. É impossível nós nos relacionarmos com Deus se não for através dessa palavra poderosa, fé. 2 letrinhas só, fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você se relacionar com Deus, porque Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. E você só consegue se relacionar com Deus através da fé, através do mundo espiritual. Eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. Nessa noite, o que o Senhor, Ele vai levar você a desenvolver, a praticar uma fé inabalável. Talvez você nem conheça essa fé que está dentro de você, devido ao medo, devido à preocupação, mas ela está aí. Ela está aí. E Deus, Ele quer esticar essa fé. Ele quer levar você a passar de fase. E Ele quer levar você a uma fé inabalável, uma fé madura. Como diz o apóstolo Paulo, falando sobre os dons, Paulo diz, ainda que você falasse a língua dos anjos, ainda que você profetizasse, ainda que você tivesse uma fé madura, uma fé inabalável, uma fé poderosa. Todo esse processo que nós estamos vivendo no mundo é com um único propósito. O propósito é que o Senhor quer levar você a um nível maior de fé. Porque através desse nível maior de fé,
vai abrir uma janela, uma possibilidade para uma grande conquista, para você ver coisas que você ainda não viu, tocar em coisas que você ainda não tocou, para que você possa verdadeiramente alcançar o potencial que está dentro de você, alcançar a plenitude de Deus na sua vida. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Essa palavra está em 2 Reis. O Senhor ministrou muito forte no meu coração nessa passagem. Eu quero poder compartilhar com você nessa noite. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 3. Aqui é um milagre poderoso na vida do profeta Eliseu. Eliseu, assim que ele foi comissionado, foi chamado por Deus e seguiu o profeta Elias, lá na frente, antes de Deus tomar Elias, Elias chega para Eliseu e pergunta: Eliseu, o que tu queres que eu te faça? E diz a palavra de Deus que Eliseu falou assim: eu quero a unção dobrada, eu quero a glória de Deus, eu quero a presença de Deus que está na sua vida. E diz a palavra de Deus que Elias falou para Eliseu: Eliseu, você me pediu uma coisa difícil. E nós sabemos que lá na frente isso aconteceu, quando veio as carruagens de fogo, estavam caminhando os dois. Diz a palavra de Deus que Elias foi levado no redemoinho, e Elias subindo, ele lança a capa dele, e logo em seguida Eliseu pega a capa, e logo depois pega essa capa, toca no Jordão, o Jordão se abre, e ali agora Eliseu está debaixo de uma unção poderosa, a unção que já estava na vida dele, e a unção do seu mentor, do profeta Elias. Agora ele está com uma unção o quê? Dobrada. Olha que coisa tremenda. E nesse momento, depois que ele abriu o Jordão, Deus vai levar o profeta Eliseu para liberar uma palavra de milagre, para salvar 3 reis. Olha aqui, você que está me assistindo através do Face, essa é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Toda palavra de Deus é acompanhada de uma unção, e a unção que está sendo liberada nessa noite é a unção da intervenção divina na sua vida, é a unção do milagre de Deus na sua vida, é a unção para dizer para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É a unção que vai entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e vai remover a incredulidade, o medo, a ansiedade, a preocupação, porque uma palavra será liberada para o seu espírito nesta noite. Isso se encontra em 2 Reis capítulo 3. Diz a palavra de Deus que Eliseu vai salvar 3 reis. Diz assim, versículo 6 em diante: por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: os reis dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. E ele lhe disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome.
é que não seja eu ministrando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus, Pai. Toma a minha vida, abra os celeiros, abra a despensa, Senhor. Eu simplesmente sou um canal, Senhor Deus, um instrumento em tuas mãos, mas Espírito Santo, fala através da minha vida. Quantas pessoas que estão nesse momento agora, Senhor Deus, nos assistindo, que não tem provisão, que não tem água, que não tem perspectiva do amanhã, que está preocupado com a sua empresa, está preocupado com o seu emprego, com a sua geladeira e com tantas coisas. O pavor, Senhor Deus, que tomou este planeta. Mas nós queremos te dizer, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti, a nossa confiança está no Senhor. Tu és o Deus dono do ouro, dono da prata. Tu és o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, Senhor Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Senhor. Então eu creio, Senhor, eu creio que todo esse processo, Senhor Deus, vai desencadear uma grande colheita, vai desencadear uma grande colheita em todas as áreas de alma, Senhor Deus, de prosperidade, de crescimento, maturidade espiritual, maturidade emocional, Senhor Deus, crescimento econômico em todas as áreas. Esse abalo é o abalo de Deus para remover tudo aquilo que não presta das nossas vidas. Esse abalo é para remover as coisas móveis, para que as coisas espirituais cresçam dentro de nós, para que o potencial de Deus seja desenvolvido dentro de nós. Eu profetizo, sua vida nunca mais será a mesma. Depois desse processo, você está entrando na rota da maturidade, do crescimento, de uma fé inabalável. E eu profetizo, que você não vai morrer nesse processo. Você não vai morrer diante de tantas notícias negativas. Não. Você está sendo aprovado, você está sendo treinado pelo Senhor, porque depois desse processo Deus vai esticar você, lançar você como uma lança, como uma flecha, para que você possa atingir o propósito, o alvo que Ele tem preparado para a sua vida. Nesta passagem, é uma passagem muito poderosa. É uma passagem onde 3 reis, eles se encontram numa situação muito difícil. Diz a palavra de Deus que esses 3 reis já estavam caminhando 7 dias e já não tinha mais água, já não tinha mais provisão. Eles se prepararam para isso. Eles jamais poderiam imaginar que estariam numa situação tão difícil como essa. Mas diz a palavra de Deus, que o rei de Israel, no versículo 10, diz assim: então disse o rei de Israel: Senhor, chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Isso significa que nós fomos chamados a esta situação para morrermos. Significa que os moabitas, os nossos inimigos, irão prevalecer contra nós. Nós seremos mortos aqui neste deserto, Senhor. O rei de Israel, ele diz assim, e no versículo 11, disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Zafate,
que derramava água sobre as mãos de Elias. Esses três homens, desses três homens, o rei de Edom, o rei de Israel, esses dois reis não tinham vida com Deus, mas tinha um que estava ali no meio, que era o rei Josafá. Josafá era um rei que tinha sensibilidade, que tinha vida com Deus. Josafá não era aquela pessoa que ficava gritando: o que vai acontecer, para onde nós vamos? Não. O rei de Israel, ele diz assim: nós viemos para cá para morrermos, para sermos destruídos. E aí, quando chega Josafá, olha só a diferença. O homem de Deus vê o cenário difícil, o homem de Deus vê o caos, o homem de Deus vê uma morte iminente. Mas o homem de Deus, com discernimento, com sensibilidade, ele diz assim, o homem de Deus diz assim: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Você observa que o rei de Israel não tinha vida com Deus. Que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes três reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, versículo 14, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem falaria contigo. Olha que coisa interessante. Os três reis, o rei de Israel fala assim: nós vamos morrer. Josafá fala: não, nós não vamos morrer não. Homem de Deus: mas como assim? Não vamos morrer não. A situação é difícil, nós estamos numa crise muito grande, mas eu quero dizer, nós precisamos chamar um profeta de Deus. Nós precisamos ir atrás de um profeta de Deus, porque eu sou homem de Deus, mas nesse momento nós precisamos de uma voz profética. Nós precisamos de uma voz que venha do coração de Deus para trazer um direcionamento de livramento, para que possamos vencer esta batalha. E foram atrás de Eliseu. E diz a palavra de Deus que Eliseu, ele fala assim: olha, o rei de Edom, o rei de Israel, eu não estou aqui por causa de vocês não, mas eu estou aqui, quero trazer uma palavra por causa de Josafá, porque Josafá é um homem de Deus. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo Face, tem homem de Deus aí na sua casa? Tem homem de Deus aí no seu trabalho? Tem homem de Deus aí na sua empresa? Eu quero te dizer, onde estiver homem de Deus, Deus vai trazer a sensibilidade, Deus vai trazer a revelação, e o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer. Onde estiver o homem de Deus, o milagre vai acontecer. E diz a palavra de Deus que Josafá, com sensibilidade, traz um profeta. O profeta com sensibilidade, acostumado com o fluir de Deus, acostumado com a glória de Deus. Olha só o que o profeta vai dizer. O profeta vai dizer assim no versículo 15. Olha só, vamos ver o verso 15. Ora, pois, trazei-me aqui um músico, trazei-me aqui um levita.
Porque eu fluo no profético, na palavra revelada, mas eu estou acostumado a adorar, porque quando eu adoro, a adoração rasga os céus. Eu estou acostumado que quando nós adoramos, celebramos o nome do Senhor, vem do céu a revelação, vem do céu a direção. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, eu quero dizer algo para você. É necessário ter o homem de Deus, é necessário, mas é necessário você chamar a adoração para esta guerra. Sem adoração não vencemos a guerra, sem adoração não vencemos a batalha. É necessário trazer a adoração para o ambiente de guerra. Adoração rasga os céus. Adoração libera um ambiente de glória. A adoração faz com que os demônios batem em retirada. A adoração construímos um trono para que Deus possa se manifestar naquela geografia, naquele lugar, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. A adoração é algo poderoso, a adoração rasga os céus, a adoração é tudo que nós precisamos. Por isso que nós adoramos e depois nós pregamos a palavra de Deus, porque a adoração, ela rasga os céus. Olha só o que o profeta Eliseu disse: olha, eu sou profeta, Josafá, você é um rei de Deus. Então tem aqui o rei de Deus, tem o profeta de Deus, mas nós precisamos de um tangedor, nós precisamos de um levita ungido, nós precisamos de um músico ungido. O rei de Deus, um profeta de Deus, e agora chega nesse cenário o quê? Um músico ungido. Você que está me assistindo, se você não é um levita, se você não sabe tocar, mas eu quero dizer para você que você não precisa tocar para você adorar. Você é um adorador, você é um apaixonado pelo Senhor. Então você vai fazer o seguinte: você vai construir um ambiente de glória na sua casa. Faça um propósito com Deus. Coloca na sua casa e durante 7 dias, faz um propósito de 7 dias. Coloca aí 24 horas adoração dentro da sua casa. Você vai ver que nas primeiras horas, já no segundo dia, já não vai ter um capeta, já não vai ter mais um demônio oprimindo você dentro desse território. Sabe por quê? Porque onde tem adoração, onde tem a adoração do Senhor, onde tem a exaltação, a presença de Deus, todos os demônios batem em retirada. Sabe por quê? Porque Satanás, ele era líder do louvor no céu, ele adorava, ele era um querubim que adorava, mas no dia que ele caiu, no dia que esse anjo querubim começou a se ensoberbecer, querendo ser igual a Deus, tinha muitos anjos que ele discipulava, anjos que ele era discipulador, mentor desses anjos, e diz a palavra de Deus que com a queda dele, veio 1/3 dos anjos com ele. Veio 1/3 dos anjos com ele, e esses anjos que queimavam na presença do Senhor, diz a palavra de Deus que Lúcifer, ele andava sobre as pedras afogueadas no céu, andava diante da glória de Deus, e aqueles anjos adoravam junto com ele. Ele caiu e esses anjos caíram todos com eles. Esses anjos hoje são demônios. São demônios, eles não suportam uma adoração verdadeira, eles não suportam uma adoração direcionada a Yahvé, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, a nossa majestade santa. Então Satanás, ele quer ser adorado, mas quando o povo de Deus começa a adorar o Deus verdadeiro, quando o povo de Deus começa a exaltar o Deus verdadeiro, sabe o que acontece? Os demônios não suportam
suportam a adoração pura, verdadeira, que é um incenso que chega no coração de Deus. E quando essa adoração começa a inundar o ambiente, a sua casa, a sua geografia, o seu território, sabe o que acontece? Os demônios precisam bater em retirada. Traz adoração para dentro da sua casa. Traz adoração para esta guerra, para esse processo que você está vivendo. A adoração é uma arma poderosa para que possamos vencer a batalha. Esse é o primeiro passo, é você adorar, é construir um altar na sua casa, um altar de adoração. Então eu encorajo você, eu desafio você, fazer um voto na sua casa, colocar o seu rádio computador, eu não sei o que você vai fazer, coloca aí durante 7 dias adorando, e coloca louvores de adoração, louvores de glória. Você vai ver que toda a opressão que está na sua vida, toda a opressão que está nesse território, nessa geografia, vai ser destruído, vai ser cancelado, anulado, e você estará construindo um ambiente de glória. Sabe o que vai acontecer? Os demônios que estavam aí te oprimindo, te perturbando, serão substituídos pelos anjos de Deus. Os anjos estarão na sua casa, como diz a palavra do Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme, os guarda e os livra. Os anjos também adoram ao Senhor, os anjos também adoram a Deus 24 horas. Uma pequena fé leva você para o céu, mas uma grande fé traz o céu para dentro da sua casa. Grava o que eu estou te falando. Uma pequena fé leva você para o céu, mas uma grande fé traz os céus para dentro da sua casa. E diz o profeta Eliseu: traz aqui um músico, traz aqui um levita. Mas o que tem a ver um músico diante de uma situação tão difícil? 7 dias já não tinha mais água, já não tinha mais provimento. Ô Eliseu, nós queremos água, nós queremos comida, nós queremos um milagre, e você manda chamar um músico. Grava uma coisa: milagre de Deus, sobrenatural de Deus, só se manifesta num ambiente de adoração, só se manifesta num ambiente de glória, só se manifesta num ambiente onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado. A palavra de Deus diz que quando Jesus recebeu 5 pães e 2 peixinhos daquele jovem, a primeira coisa que Jesus fez foi, sabe o que? Pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e adorou a Deus. E adorou a Deus. Aqui ó, aprenda algo com Deus: a adoração, a gratidão rasga os céus, a adoração traz a glória de Deus para a terra, a gratidão traz a multiplicação, traz a provisão. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Comece a adorar o Senhor na sua casa, comece a glorificar o Senhor na sua casa. Não se preocupa com o seu problema, com a adversidade. Tira os olhos das contas, tira os olhos do gigante, tira os olhos do problema e vai adorar o Senhor. Adore ao Senhor e você verá o que Deus vai te dizer. E ali estava Eliseu. Estava ali Eliseu, estava ali os 3 reis. E Eliseu diz: olha aqui ó, eu sou um homem de Deus que ando na presença de Deus. O rei de Israel, o rei de Edom, vocês não têm vida com Deus, mas Josafá, rei de Judá, tem. E diz a Bíblia que quando eles começaram a adorar, diz a Bíblia que quando Eliseu começou a adorar, quando Josafá começou a adorar,
E aquela adoração, ela foi rasgando o céu devagarzinho, foi quebrando a potestade, foi liberando os céus daquela geografia, e foi liberando, e a adoração, ela foi chegando ao trono de Deus como um incenso suave. E quando a adoração chegou no trono de Deus como um incenso suave, o Senhor desceu, o Espírito de revelação desceu e tomou a vida do profeta Eliseu. Eu quero dizer para você que está me assistindo: adore ao Senhor. A revelação vai descer na sua casa, a revelação vai pegar a sua vida, vai pegar o seu marido, vai pegar a sua esposa, pode pegar o seu filho, a sua filha, porque quando nós adoramos ao Senhor, construímos um ambiente de glória propício para que a revelação de Deus desça. E diz a palavra de Deus: ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E sucedeu que, tocando o músico, que tocando o levita, veio sobre ele a mão do Senhor. E aí, olha a revelação que Deus colocou no coração do profeta. Olha a direção divina que Deus colocou no coração do profeta. Eles estavam numa situação iminente, eles iriam morrer, eles iriam perder a guerra para os moabitas iriam vencer os três reis. A situação deles era complicada, estavam no deserto, com os animais, sem água, sem provimento, sem nada, já 7 dias. Olha aqui, nós já estamos numa situação difícil. Quantas pessoas que nas suas casas já não tem mais provimento na sua casa? Quantas pessoas que estão numa situação difícil, iminente para perder o emprego, para fechar a empresa, iminentes para ter um problema no casamento, um problema junto com os filhos. Assim se encontrava esses 3 reis. Eles estavam numa situação difícil, 7 dias, já não tinha mais nada. Eles estavam ali esperando por um milagre. Assim seja a sua vida nesse momento, você esteja precisando de um milagre. Por isso que essa palavra de Deus, ela é pertinente para esse contexto, para esse momento. E o Espírito de Deus veio sobre a vida de Eliseu. E o profeta Eliseu, ele começa a profetizar e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, muitos vales, muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Uma palavra liberada no meio do caos. Uma palavra liberada no meio de uma situação onde não tinha possibilidade nenhuma. Como assim? Como assim fazer vales, cavar poços, onde não tem vento, onde não tem chuva, e esses poços se encherão de águas, e você ainda está dizendo que os nossos gados vão beber dessa água, e nós vamos beber dessa água também. Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está falando? E o profeta Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, ele não anda pela rota do racional. O profeta de Deus, ele anda na dimensão espiritual. Porque o milagre não está no nível humano.
O milagre não está na capacidade humana. O milagre é algo que vai transicionar, transcendental. O milagre é algo que está acima da atmosfera humana, da mentalidade, da faculdade mental. Por isso que o milagre está no mundo espiritual. É necessário que o profeta, que o homem de Deus, que o adorador, ele também esteja nessa dimensão, como Paulo diz em Efésios capítulo 12, versículo 6, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nessa dimensão que você precisa profetizar, é nessa dimensão que você precisa soltar a palavra do milagre. Porque naquela situação, essa palavra que o profeta Eliseu liberou, ela estava fora desse contexto. Estava fora desse contexto. Realmente, aos homens seria impossível essa palavra se concretizar, se materializar. Mas o homem de Deus, ele anda por fé, ele não anda por vista. É justamente o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Profeta anda por fé, homem de Deus anda por fé, levita de Deus, ele anda na dimensão espiritual, adorando o Senhor o tempo todo. Adore em espírito e em verdade. Um levita santificado, um profeta santificado. E diz a palavra de Deus que Eliseu disse assim: olha, vocês comecem a cavar os poços. Comecem a cavar os poços. Mas eu quero dizer algo para vocês: vocês não vão ver vento, e vocês não vão ver chuva, mas eu quero dizer para vocês: esses poços encherão de águas, vocês irão beber desta água, os animais irão beber desta água. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós, essa palavra é para o Ministério Gileade, para a igreja no estado do Espírito Santo. Essa palavra é para o Brasil, para o mundo. Quantas pessoas que estão numa situação deplorável, quantas pessoas que estão vivendo um grande drama, quantas pessoas que estão em grande dificuldade. E olha, Deus permitiu tudo isso, porque Deus, Ele quer se manifestar, e Deus só se manifesta através do milagre. Deus só se manifesta através do sobrenatural. Dá para vocês entenderem? Se for algo normal, não está na dimensão de fé, na dimensão de milagre. E se não é milagre, como que Deus será exaltado? Você que está me assistindo, olha, Deus faz o impossível. Esse é o dever de Deus, esse é o papel de Deus. Mas o seu papel é alimentar a sua fé, o seu papel é andar por fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas, o quê? Que se espera e que não se vê. E no versículo 6, a fé é tão importante, que no versículo 6 o autor, os Hebreus, ele diz assim: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus quer se manifestar na sua vida, se manifestar na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, no seu ministério. Ah, você está preocupado, está ansioso. Deus manda te dizer, Salmo 46, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E diz que Josafá recebeu essa palavra do profeta Eliseu. Essa palavra entrou no coração de Josafá. Essa palavra balançou aquelas pessoas. E eu quero dizer para você, essa palavra é a palavra que vai firmar a sua vida nesse processo. Essa mensagem é a mensagem que vai trazer o êxito para a sua vida,
vai trazer o êxito em todas as áreas da sua vida. É uma palavra pertinente para esse contexto, um contexto de dificuldade, de terror, de pânico, de incerteza, de tantas outras coisas, mas é uma palavra de Deus para a sua vida. Pegue essa palavra para você. Deus vai trazer a bênção, Deus vai trazer a provisão, Deus vai realizar o milagre. Sabe o que você tem que fazer? Exercer a fé e cavar os poços. Exercer a fé e cavar os poços. Sabe o que significa cavar os poços? É não retroceder, é ir em frente. Grave essa frase para Deus: um vencedor não é sempre aquele que chega em primeiro lugar, mas para Deus um vencedor é aquele que nunca retrocede. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. A ordem de Deus para a sua vida é: prossiga, confia, caminha mais uma milha, vai andando, marche. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer um milagre, Deus vai trazer a provisão, Deus vai mover os céus e a terra, Deus vai fazer proezas em prol da sua vida. Deus manda te dizer que você precisa só saber de que lado Ele está. Deus mais um é a maioria, Deus mais dois é a maioria. Deus não precisa estar com a multidão, Deus precisa somente ter homens que confiam nele, Deus precisa ter pessoas que confiam nele, Deus precisa de adoradores que confiam nele, Deus precisa de profetas que confiam nele, Deus precisa de sacerdotes que confiam nele. Você precisa saber de que lado Deus está, porque se você souber o lado que Deus está, você vai se apegar naquele versículo que diz assim: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Davi estava lá no vale de Elão, e ali tinha um gigante com mais de 2 metros de altura. Do outro lado estava o exército de Israel, e do outro lado estava o exército dos filisteus. E o povo de Israel só olhava para o gigante, só olhava para o problema, só olhava para o obstáculo, só olhava para as más notícias, só olhava para aquilo que era a derrota deles. E Davi, pequenininho, lá naquele vale, Davi, ele sabia que ele não podia ficar olhando para o gigante. Davi sabia que não podia ficar olhando para a plateia. Davi sabia que não podia ficar olhando para o povo de Israel. Se Davi olhasse para o povo de Israel, o povo de Israel iria roubar a fé dele. Davi sabia que se olhasse para os filisteus, ele também iria ficar o quê? Com medo. E Davi sabia que se ele olhasse para o gigante também, ele também seria abatido. Sabe o que Davi fazia? Davi olhava para o céu. Davi olhava para o céu, e Davi só dizia assim: Deus, Deus, os soldados de Israel não estão comigo. Aqui está esse incircunciso afrontando o Senhor. Do outro lado estão os filisteus. Eu só quero saber de uma coisa, Senhor. Aos meus olhos eu não tenho condição de vencer esse gigante, mas eu quero saber de uma coisa. Senhor, me responda: de que lado desse combate o Senhor está? Os soldados de Israel
os soldados dos filisteus só conseguiam ver duas pessoas naquele vale. Uma pessoa era o gigante e a outra pessoa era o Golias. Mas ali naquele vale tinha uma pessoa invisível, e ninguém estava vendo essa pessoa invisível. Somente o pequenino Davi conseguia ver essa pessoa invisível. Eu profetizo na sua vida: você pare de ficar focando no gigante, pare de ficar olhando os problemas. Tem uma pessoa invisível com você, tem uma pessoa invisível com você. Você só precisa saber de que lado Deus está. Você só precisa saber de que lado Deus está. Se Deus estiver do seu lado, eu quero dizer algo para você: todos os gigantes irão tombar, todas as adversidades serão vencidas, e você vai dar o brado de vitória. Você vai dar o brado de vitória. E todos vocês sabem que Davi derrubou o Golias e cortou a cabeça do Golias, e o nome do Senhor foi exaltado naquele dia. Deus não livrou Davi do combate, Deus livrou Davi no combate. Olha aqui, Deus não livrou Davi do combate, Deus livrou Davi no combate. Deus livrou Davi no meio da prova. Sabe por quê? Porque é na prova que você vai exercer a sua fé, é na prova que você vai verdadeiramente ver a glória de Deus. E Deus manda te dizer: comece a glorificar o Senhor, comece a exaltar o Senhor. Chama o levita, chama o tangedor. Se não tem um levita na sua casa, coloca aí adoração na sua casa, baixa algumas músicas do computador, liga uma caixinha na sua casa, coloca adoração 24 horas, 7 dias consecutivos na sua casa, e você verá o que Deus vai fazer. Logo depois que Davi soltou, logo depois que Eliseu soltou essa palavra, eles não veriam vento, não veriam chuva, mas que Deus iria encher aqueles poços com água. Eles iriam beber dessa água, os animais iriam beber dessa água. Porém, o que acontece? Ele aumentou ainda a proporção do milagre. Aumentou a proporção do milagre. Ele ainda diz assim no versículo 18, olha aqui: e ainda, esse ainda é aquilo que iria acrescer sobre esse milagre. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Não coloque limite em Deus. Deus é um Deus interminável. Deus é um Deus sem fronteira. Deus é um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Por isso que Paulo diz para os Efésios: eu oro para que vocês recebam a plenitude de Deus, para que vocês possam abundantemente pedir, e além de tudo isso, receber infinitamente mais, muito mais, abundantemente mais, além daquilo que vocês pediram, além daquilo que vocês esperam. Sabe por quê? Por causa do poder da fé que opera em vós. Eliseu diz: não, o nosso Deus não vai só encher esses poços com água. O nosso Deus não só vai trazer água para vocês, alimentar vocês, os animais, vocês não. Deus, Ele vai entregar também os inimigos nas mãos de vocês. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, Ele não só quer que você derrube o gigante, Deus quer que você faça a obra completa. Deus quer que você corte a cabeça do gigante. Você que está me assistindo através do Face, Deus manda te dizer: Ele não vai encher só os seus celeiros, Ele não vai trazer só a bênção dos céus, Ele vai te honrar no meio da sua parentela,
Ele vai te honrar no seu trabalho, Ele vai te honrar na sua cidade, Ele vai te honrar no meio dos seus, Ele vai provar para você que Ele é Deus na sua vida. Ele vai te surpreender. Eu profetizo isso. Ele vai fazer abundantemente mais, além daquilo que você espera. Ele vai te surpreender. O que esses 3 reis só queriam era água. Deus falou: não, eu vou trazer água e ainda vou surpreender vocês. Eu vou entregar os moabitas nas mãos de vocês, porque eu sou um Deus que quando eu não faço nada pela metade. A minha obra, ela é completa. Deus manda dizer para você: adore a Ele, cave os poços, confie nele. Ele vai te surpreender, vai fazer abundantemente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Mas você diz assim: mas apóstolo, eu estou fraco fisicamente, a minha fé foi abalada. Mas essa palavra é justamente para poder ativar a sua fé. Essa palavra é justamente para que você possa saber quem é Deus nesse momento na sua vida. Essa palavra é para colocar você assentado nas regiões celestiais. Essa palavra é uma palavra como se fosse um ânimo, algo poderoso, ativando você, levando você ao rompimento. E Deus, Ele entende isso. Deus, Ele entende a nossa limitação humana. Deus entende isso. Por isso que o Senhor é o nosso maior incentivador. O Senhor, Ele é o nosso maior incentivador. O tempo todo Ele fala: não temas, eu sou contigo, não tenha medo. Eu vou com você nessa caminhada. Eu abro portas aonde não pode abrir. Eu faço chover onde ninguém pode fazer chover. Quando Deus chamou Jeremias, Deus sabendo que o ministério de Jeremias seria um ministério muito árduo, Deus já deu logo uma bezetacil em Jeremias. Deus disse assim para Jeremias, já no início do seu chamado, Deus diz assim para Jeremias: tu, pois, Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te. Deus não quer ver ninguém prostrado. Você não ganha batalha prostrado. Você não ganha guerra prostrado. Você precisa estar de pé, porque de pé você está com os olhos prostrados no Senhor. E Deus diz para Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto te mandar, e não te espante diante dele, porque eu não te envergonho diante deles, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E ainda quero te dizer, Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. E aqueles homens receberam a palavra do profeta Eliseu. Isso aqui eles fizeram: cavaram os poços, fizeram tudo direitinho, e logo pela manhã foram oferecer uma adoração a Deus, um sacrifício ao Senhor. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam justamente nesse momento oferecendo a adoração a Deus, versículo 20, 2 Reis, capítulo 3, versículo 20, e diz assim a palavra de Deus: e sucedendo que pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aconteceu um fenômeno naquela região. A água não veio da chuva, a água veio de uma nascente. Deus fez com que a água brotasse da terra, e aquela terra veio como um rio,
justamente naquela região de Edom. Até hoje a água nasce naquela região. Até hoje, passa anos e anos e anos. De repente no deserto uma seca terrível, e começa a nascer a água, e vem um rio. Algo tremendo. Naquele dia, justamente naquele exato momento, Eliseu libera uma palavra. Por isso que eles não acreditaram. Por isso que Eliseu falou assim: olha, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, não vão ver nada disso. Mas eu quero dizer, cavem, porque o vale vai se encher de água. Vai se encher de água. Vocês vão beber, os gados vão beber, todos vocês serão abençoados. E ainda mais, entregarei os moabitas nas suas mãos. Deus fez a água nascer da terra, e aquela água veio como um rio. Deus manda te dizer: não fique imaginando da onde vai vir um milagre. Não fique pensando da onde vai vir um milagre. Deixa que Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. A única coisa que Ele te pede nessa noite: põe-te de pé, chama o levita, chama o músico, comece a adorar, exerce a fé, cava os poços, faz a sua parte, porque é Ele que vai encher, é Ele que vai trazer a provisão, é Ele que vai fazer o milagre. E Ele manda te dizer: a vitória será completa na sua vida. Deus será engrandecido através da sua fé. Para finalizar, que durante esses dias vocês estejam em casa, lendo todos os dias o Salmo 46. É o salmo pertinente para esse momento. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta as lanças, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado na sua casa, exaltado no trabalho, exaltado na sua empresa, exaltado em Gileade, exaltado no lugar onde tem fé, exaltado no lugar onde tem adoração, exaltado no lugar onde tem vida, relacionamento comigo. E vocês serão exaltados diante do mundo, diante dos povos, diante dos gentios. Assim diz o Senhor. E ele finaliza no versículo 11: o Senhor dos exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembre-se que aqueles 3 reis só foram salvos porque tinha um homem de Deus junto com eles, porque tinha 2 reis ali, o rei de Edom, o rei de Israel, que não tinha vida com Deus. Deus salvou esses homens porque tinha um homem de Deus, pela misericórdia. Pega esse gancho aí. Muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão preservadas, porque você é homem de Deus, porque você tem vida com Deus, porque a sua mulher tem vida com Deus, porque você tem vida com Deus. E onde estiver o homem de Deus, onde estiver um homem de Deus, isso significa que não vai faltar adoração. Isso significa que não vai faltar o quê? A palavra profética.